para que você esteja ouvindo isso justamente agora. Talvez você tenha passado por fases de confusão, momentos em que se sentiu perdido, duvidando até mesmo se existe realmente um plano para você. Mas hoje, quero que saiba algo profundamente libertador. Você não está sozinho, nunca esteve, mesmo que tenha sentido silêncio nas suas orações ou vazio nos seus relacionamentos, há um propósito superior por trás de tudo, e esse propósito está prestes a se revelar. Billy Graham nos ensinou que o que não é tornado consciente se manifesta como destino. O que aconteceria se você percebesse que tudo o que viveu foi uma preparação silenciosa para algo muito maior? Pare por um momento e escute com atenção. Esta mensagem não é mais uma. Não é motivação barata, nem palavras bonitas para que você se sinta melhor por um tempo. Isso é um chamado, uma convite direto do céu, porque há momentos únicos na vida onde o divino interrompe o cotidiano, e este é um desses momentos. Não ignore, pois se continuar vendo sua vida como uma série de coincidências, pode perder a maior bênção que tem se formado para você há muito tempo. Quantas vezes você pensou que nunca encontraria aquele amor que realmente vale a pena? Quantas vezes você deu o melhor de si apenas para receber a metade ou até nada em troca? Deus viu tudo isso, testemunhou seus esforços silenciosos, sentiu sua decepção e recolheu cada lágrima. E hoje quer lhe dizer que nada foi em vão. Tudo teve um porquê. Cada relacionamento fracassado, cada ilusão quebrada e cada promessa não cumprida eram parte de um quebra-cabeça invisível, uma obra divina que estava sendo cuidadosamente montada. Billy Graham falava do processo de crescimento espiritual pelo qual nos tornamos quem realmente estamos destinados a ser. O mesmo acontece no amor. Cada experiência que parecia um erro era, na verdade, uma lição mestra que o aproximava do seu verdadeiro eu e, portanto, da pessoa que realmente irá ressoar com esse eu. As perdas não foram castigos, foram pontes, e os rejeitos, embora dolorosos, foram redirecionamentos amorosos para levá-lo ao lugar certo. Talvez você tenha sentido que caminhava sem rumo, que suas decisões eram caóticas e que nada fazia sentido. Mas se hoje olhar para trás com atenção, notará um padrão. Existem fios invisíveis conectando tudo. Aquele relacionamento que terminou abruptamente, aquele sonho que não se realizou, até aquela oportunidade que parecia tão promissora e depois desapareceu. Tudo isso tinha uma função, e não era para fazer-lo sofrer, mas para moldá-lo, afiná-lo, levá-lo à sua versão mais autêntica. Deus não quer que você se conforme com amores pela metade, nem com relacionamentos que apenas preenchem espaços vazios. Ele quer para você uma união que seja reflexo do seu propósito na sua vida. Mas antes que isso chegue, você precisa entender algo fundamental. Sua vida não gira em torno de encontrar um parceiro. Sua existência tem um propósito muito mais profundo. O amor que virá será uma parte linda desse propósito, sim, mas não seu centro, porque somente quando você descobre quem é em sua totalidade, sem depender de ninguém mais, é que estará pronto para receber quem realmente combina com você. E não tem sido fácil, eu sei. Você passou por provas, momentos de dor profunda, silêncios que pareciam eternos, mas cada um desses momentos foi necessário. O ouro não precisa passar pelo fogo para brilhar? O diamante não se forma sob pressão? Então, por que pensamos que a alma pode se fortalecer sem desafios? Tudo tem sido treinamento. Cada queda foi uma lição, cada decepção uma limpeza. E mesmo que no momento você não entendesse,
agora está começando a ver a imagem completa. Billy Graham dizia que aquilo que negamos nos domina e aquilo que aceitamos nos transforma. É hora de aceitar sua história, de ver seu caminho com novos olhos, porque o que está por vir não se parece com nada do que você já viveu antes. O amor que se aproxima não nasce da necessidade nem do medo de estar só, mas da plenitude. E o mais poderoso de tudo é que essa história já está escrita. Só falta você estar pronto para vivê-la. Já percebeu como a dor, apesar de parecer destrutiva, tem o poder de construir você por dentro? Cada vez que seu coração foi partido, cada vez que uma ilusão se desfez, você estava treinando algo invisível, sua alma. Assim como o corpo precisa de esforço para se fortalecer, seu espírito também passou por processo semelhante. Você esteve em uma academia invisível, onde não se levantam pesos, mas esperanças quebradas, decisões difíceis e despedidas necessárias. E embora na hora tenha doído, essa mesma dor foi o que o moldou. Billy Graham dizia que não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente nossa escuridão. E é exatamente isso que você fez, talvez sem perceber. Você olhou de frente para suas sombras, caminhou pela incerteza e enfrentou suas próprias contradições. E agora, depois de tanto percurso, de tanto aprendizado silencioso, você está em um lugar completamente novo. Olhe para si mesmo. Aquelas coisas que antes o quebravam já não têm o mesmo poder sobre você. Essa é uma clara sinal de evolução, de transformação real. Deus tem trabalhado com você desde o começo, não só para fortalecer, mas para ensinar, a discernir entre o que parece bom e o que realmente é para você. Cada experiência difícil não foi uma barreira, mas uma ferramenta de refinamento. Cada lágrima, cada desafio superado fez parte do processo para transformá-lo em alguém que não se contenta com migalhas emocionais, mas que sabe esperar o que realmente merece. As pessoas que ficaram para trás na sua história não foram erros, foram capítulos que precisavam ser fechados para que você pudesse escrever os próximos com mais clareza. Não porque fossem ruins, mas porque não estavam preparadas para acompanhá-lo no nível de propósito para o qual você está sendo chamado agora. Como dizia Billy Graham, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há reação, ambas se transformam. Mas nem todas as pessoas estão prontas para se transformar com você. E tudo bem. Às vezes, perder é a única forma de ganhar. Às vezes, a dor é o único caminho para a clareza. E hoje, depois de toda essa jornada interior, você está num ponto de inflexão. Está à beira de algo grande. As bênçãos que antes pareciam distantes começam a se alinhar. É como se, após uma longa tempestade, o céu começasse a se abrir bem na sua frente. Porque o certo é que, embora a vida não tenha sido fácil, uma coisa é clara: Deus nunca se afastou de seu lado. Ele não veio para destruí-lo com as provas, mas para revelar sua verdadeira essência. E quando alguém é transformado por dentro, o que vem depois só pode ser algo igualmente profundo. Depois de andar pelo deserto, vem a terra prometida. Depois de ser provado, vem a recompensa. E o que Deus tem reservado para você no amor não é qualquer história, não é um romance passageiro, nem um vínculo que se esgota com o tempo. É uma conexão desenhada desde o alto, um laço que nasce do propósito, não da necessidade. Um amor que não vacila com o vento, porque está enraizado no divino. Você já conheceu relacionamentos que chegaram como rajadas de vento, que acenderam fogos passageiros e depois se apagaram? Mas o que está por vir não é isso. Não é uma faísca temporária, mas uma chama que permanecerá. Esse amor não será casual, não acontecerá por acaso,
nem será produto de algoritmos ou encontros aleatórios. Será uma história escrita desde sempre, uma união pensada antes mesmo de você saber o que significa amar. Não é fantasia, é um design celestial. Certamente você já se perguntou muitas vezes: será que existe alguém verdadeiramente feito para mim? E nessa pergunta, você está longe de estar sozinho. É um anseio profundo que todos os seres humanos compartilham. Billy Graham entendia isso muito bem. Ele sabia que a alma busca se completar, e se Deus colocou esse anseio no seu coração, é porque também criou alguém que responderá a esse chamado. Não será uma união qualquer. Será uma relação que cura, que impulsiona, que dá paz, não uma paz estática, mas uma que fortalece e ajuda você a avançar para a sua melhor versão. Se alguma vez você sentiu que o amor só trouxe confusão ou sofrimento, prepare-se, porque o que está por vir será a confirmação de que tudo aquilo sentido não foi em vão. Nada mais de jogos emocionais, nada mais de incertezas que desgastam, nada mais de amores pela metade. O que está para chegar será sólido, real, abençoado. Mas, antes de recebê-lo, você precisa estar disposto a deixar para trás o medo, a confiar, mesmo que não tenha todas as respostas. Porque Deus não age no tempo humano. Ele trabalha no seu próprio relógio, o Kairos, aquele momento exato e divinamente sincronizado em que tudo faz sentido. Não importa quantos anos você esperou, não importa quantas vezes sentiu que tudo estava atrasado. Quando chegar o tempo perfeito, você saberá. Não precisará forçar nada, nem convencer ninguém, nem aceitar menos por medo da solidão. O amor que vem será tão claro, tão profundo, que parecerá um presente caído diretamente do céu e será. Haverá uma harmonia inesperada, uma sensação de "é isso" que o envolverá em paz. E nesse momento, você compreenderá por que tudo o que aconteceu antes tinha que acontecer. Você está entrando numa nova estação da sua vida, uma temporada onde tudo começa a se alinhar. Aquilo que parecia demorar demais está mais perto do que imagina, não porque agora seja mais fácil, mas porque você está preparado. Deus não entrega bênçãos antes do tempo, Ele espera até que você esteja pronto. E agora você está, finalmente. E enquanto você esperava, Ele trabalhava em silêncio, sem pressa, sem erro. Preparou os cenários, limpou os caminhos, fechou portas necessárias e abriu novas possibilidades. Assim age Deus. Ele se move no Kairos, não no Cronos. Seu tempo não é medido em relógios, mas em propósito. E quando o Kairos chega, nada pode deter. Billy Graham diria de outra forma: a sincronicidade é a manifestação visível de uma ordem invisível. Isso é o que você está prestes a viver. Então abra bem os olhos, preste atenção, porque Kairos muitas vezes não se anuncia com trombetas, mas com pequenos detalhes. E se você estiver atento, saberá que já começou. Às vezes, os sinais mais importantes não chegam com estrondo, mas em forma de pequenos lampejos, uma conversa inesperada que abre seus olhos, uma sensação de calma que aparece justo quando tudo parecia incerto, uma certeza silenciosa no coração que simplesmente sabe. E quando isso acontecer, não duvide. É Deus falando com você, mostrando que seu tempo, não o seu, chegou. Por isso, confie. Não acelere o passo, mas também não pare por medo. Quando o momento certo chegar, você sentirá uma clareza tão profunda que perceberá que cada segundo de espera, cada lágrima derramada, cada noite de perguntas valeram totalmente a pena. O amor que Deus teceu para você não é qualquer história. Não é capricho do destino, nem romance efêmero guiado por impulsos instáveis.
É um amor com propósito, uma relação que não apenas busca acompanhá-lo, mas impulsioná-lo, que não se baseia apenas em estar juntos, mas em crescer juntos. Como dizia Billy Graham, a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. O mesmo acontece com o amor. Se não for vivido com propósito, torna-se um fardo. Mas o amor que está vindo para a sua vida está desenhado para curar-lo, completar-lo, levar-lo a viver o que você ainda não descobriu em si. Existem relações que desviam você do caminho, que entretêm, mas afastam da sua essência. E há outras poucas que alinham você com seu propósito, que atuam como uma bússola apontando diretamente para o coração do seu destino. O que está por vir pertence a esse segundo grupo. Será uma conexão que o aproximará ainda mais do divino, que reforçará sua fé, não a colocará em dúvida, que fará você florescer, não murchar, que confirmará tudo o que Deus disse sobre você antes de você começar a duvidar. Billy Graham falava de como o inconsciente se manifesta inevitavelmente em nossas escolhas. Por isso, quando escolhe do medo, atrai confusão. Mas quando escolhe da plenitude, tudo começa a se encaixar. Essa relação não fará você sentir que precisa mendigar amor ou provar constantemente seu valor. Será uma relação onde sua essência será vista, valorizada e celebrada. Porque o que Deus une, Ele não faz sobre terreno instável. Quando Ele é o arquiteto, o alicerce é eterno. Esse amor não dependerá da emoção do momento, nem de promessas vazias. Será uma união firme, profunda, preparada para resistir às provas que a vida naturalmente traz. Porque tanto você quanto essa pessoa foram moldados, trabalhados e purificados em processos paralelos. Deus tem polido seus corações como artesão paciente, e não apenas para que se encontrem, mas para que, ao fazê-lo, estejam prontos para construir algo duradouro. Porque um amor divino não é apenas recebido, também é entregue com generosidade. E você saberá disso, não porque alguém lhe diga, mas porque sentirá no mais íntimo. Não haverá ansiedade disfarçada de amor, nem dúvidas disfarçadas de emoção. Haverá paz, e essa paz será seu sinal. Não será necessário forçar nada. O que vem de Deus, flui. Com harmonia. Claro que haverá desafios, toda relação os tem, mas serão desafios que construirão pontes, não muros. Desafios que fortalecerão o vínculo, não que o desgastem. Não espere um amor comum, porque você não foi chamado para uma vida comum. O amor que Deus está preparando para você é extraordinário. Tem propósito, direção, missão. Não está destinado apenas a lhe dar felicidade, mas a provocar transformação. Porque esse amor não é só para você, é para outros também. Quando Deus une duas almas, Ele o faz com uma intenção muito maior do que simplesmente estar juntos. Essa relação será um testemunho vivo, um reflexo do amor incondicional que Deus tem por seus filhos. Um casal que não apenas se ama, mas que inspira outros a crer, a curar, a voltar a confiar que existem vínculos reais, sólidos, autênticos. E talvez você ainda não veja isso com clareza, mas o que você viver com essa pessoa será uma semente na vida de outros. Sem dizer uma palavra, seu relacionamento pode se tornar uma voz de esperança para aqueles que perderam a fé no amor. E aqui voltamos a Billy Graham, que nos lembrava que aquilo a que você resiste persiste, mas aquilo que aceita o transforma. Esse amor que você está para receber não chega para mudar-lo de fora para dentro, mas porque você já foi transformado por dentro. Você aceitou sua história, curou suas feridas, caminhou pelo fogo e agora está pronto.
Vivemos numa época onde muitos desistiram de acreditar no amor verdadeiro, onde a autenticidade parece raridade e o real se confunde com o passageiro. Mas o que você está prestes a experimentar não será apenas uma história bonita. Será uma prova viva de que o amor genuíno existe, não porque seja perfeito, mas porque estará edificado sobre um fundamento inquebrável, Deus mesmo. E quando algo nasce dessa base, seu impacto não fica só entre duas pessoas, ele se expande, multiplica, toca vidas. Imagine isso. Duas almas que se encontram no momento exato, sem se adiantar nem atrasar, que cresceram separadamente e agora estão prontas para crescer juntas. Uma relação que não só preenche o coração, mas também acende luz no ambiente. Uma união assim não precisa ser anunciada, é sentida, percebida, inspira sem falar, cura sem esforço, irradiando algo diferente, algo que só pode vir do alto. Billy Graham sustentava que aquilo que realmente transforma não é o externo, mas o interno, e é dessa transformação interior que surge esse tipo de amor. Um amor que não é só para você, mas também para quem está ao seu redor. Sua história pode se tornar uma semente de esperança para aqueles que hoje estão decepcionados, céticos, quebrados, para amigos, familiares, até para pessoas que você ainda não conhece, mas que um dia verão sua vida e dirão: ali está, sim, é possível. O amor real existe. Porque quando o amor nasce de Deus, não é só um presente, é uma missão. Tem um propósito que vai além da felicidade individual. Os casais unidos pelo céu são chamados a ser reflexo do amor divino aqui na terra, um testemunho vivo, uma mensagem silenciosa de restauração, fé renovada, de que o que é verdadeiro não está perdido, só estava sendo preparado. E não será fácil. O amor com propósito também enfrenta tempestades, mas essas tempestades não serão sinais de fraqueza, e sim oportunidades de fortalecimento. Os relacionamentos destinados por Deus não são aqueles que evitam desafios, mas os que os atravessam com maturidade, paciência e fé. O amor que vem não é frágil, não se quebra com os primeiros conflitos. Será forte, resistente, uma construção com raízes profundas. Haverá momentos em que feridas do passado virão à tona, medos que tentarão infiltrar-se, mas mesmo isso fará parte do plano. Não para destruir, mas para limpar, restaurar, curar. Deus permitirá que essas velhas cicatrizes venham à luz para que não interfiram mais no novo que está por vir. Porque verdadeiros relacionamentos não fogem da dor, eles a abraçam, a entendem, a transcendem. Billy Graham dizia que não alcançamos a iluminação fantasiando sobre a luz, mas tornando consciente a escuridão. Esse amor que se aproxima exigirá isso de você. Consciência. Não será uma relação fácil, porque não foi feita para ser superficial. Foi pensada para impulsionar-lo, tirar o melhor de você, desafiar-lo a crescer, a se entregar de uma forma que antes você nem imaginava. E para isso você precisa entrar nessa nova etapa com mente renovada, coração saudável e disposição total. Você não pode levar essa relação divina carregando feridas que não quis soltar. Não pode abraçar o novo amor enquanto seus braços estiverem agarrados ao passado. Antes de receber o que Deus tem para você, precisa fazer espaço interior. Assim como a terra se prepara antes de semear, sua alma também precisa ser preparada, e isso implica curar, soltar, perdoar, agradecer. Talvez sem perceber, você ainda carrega memórias de relacionamentos que o feriram, palavras que minaram sua autoestima, crenças que o fizeram duvidar se merece algo verdadeiro. Mas Deus hoje quer libertá-lo.
disso, porque o que está por vir é completamente novo. É uma história que não pode ser escrita sobre páginas rasgadas. Precisa de papel limpo, precisa de sua disposição. E não se trata apenas de esperar, trata-se de preparar-se ativamente, olhar para si mesmo com amor, reconhecer-se como alguém digno de uma relação alinhada com o propósito divino. Comece por você. Aprenda a valorizar-se, cuidar-se, nutrir seu coração com verdade e esperança. Porque a maneira como você se ama será o filtro com que também amará o outro. A gratidão será sua maior aliada nesse processo. Em vez de focar no que perdeu, comece a agradecer pelo que aprendeu. Cada decepção trouxe um ensinamento. Cada fim foi uma porta para um novo começo. E tudo isso, cada passo, cada queda, cada vitória silenciosa, o trouxe até aqui. Quando seu coração deixa de buscar a partir da ferida e começa a alinhar-se com o propósito divino, ocorre uma mudança silenciosa, mas poderosa. Não se trata mais de preencher vazios, mas de caminhar na direção do que Deus sonhou para você. Você para de viver na ansiedade e começa a viver pela fé. E nesse momento, tudo começa a se transformar por dentro. Hoje, mais do que convidá-lo a esperar passivamente, quero que faça algo mais profundo. Ore. Fale com Deus do mais sincero do seu coração. Peça para que Ele lhe mostre o que deve curar, o que precisa soltar, que partes de você ainda estão fechadas para o amor verdadeiro. Às vezes, não é que o amor não tenha chegado, é que ainda não fizemos espaço no coração para recebê-lo em plenitude. Esse amor que se aproxima não é qualquer tipo de amor. Não é uma história improvisada, nem uma casualidade sentimental. É um presente divino, cuidadosamente preparado, desde antes de você mesmo saber o que significa amar. E Deus, que é o autor de cada detalhe, não quer que você apenas o experimente, quer que você o reconheça, valorize e cuide com a maturidade que só se adquire no processo. A verdadeira preparação não se limita a esperar alguém. É aprender a caminhar com segurança mesmo quando está sozinho. É curar feridas profundas, renunciar ao que não constrói e confiar plenamente que Deus está operando, mesmo quando você não consegue ver com seus olhos. Porque às vezes os maiores milagres acontecem em silêncio. E chegará um momento, eu lhe asseguro, em que você saberá, não porque haverá fogos de artifício, nem porque tudo será perfeito desde o início, mas porque haverá uma paz que excede todo o entendimento, uma calma que não vem do mundo, mas do céu. Essa paz será seu sinal. Essa certeza serena no peito será a confirmação. Billy Graham falava de como muitas vezes os sinais mais importantes não vêm da mente consciente, mas de uma sabedoria mais profunda que habita no mais íntimo da alma. E isso é o que você experimentará, porque o que Deus tem preparado não precisa de anúncios espetaculares. Às vezes se apresenta como um sussurro, uma intuição, uma coincidência divina que diz: chegou o momento. Tudo o que você viveu, mesmo o que parecia desnecessário ou doloroso, fez parte do processo. Nada foi em vão. Deus tem tecido cada detalhe, movendo fios invisíveis, abrindo e fechando portas, afastando quem não devia ficar e aproximando o que realmente tem propósito. Não se trata de se acontecerá, mas de quando. E esse quando está se aproximando a passos firmes. Não permita que a impaciência faça você questionar o que já está a caminho. Não deixe que o cansaço da alma roube a bênção que já tem seu nome. A promessa segue viva. O amor está destinado. O plano já está sendo executado. E quando se manifestar, você saberá que tudo, absolutamente tudo, tinha um sentido maior.
E não porque será perfeito nenhuma história, é mas porque haverá algo diferente, uma paz profunda, uma conexão honesta, uma intenção clara. Você não sentirá a necessidade de forçar nada, nem de perseguir, nem de convencer, porque o que vem de Deus flui, não luta contra você, flui com você. Então, fique alerta, esteja preparado, porque Deus não deposita seus tesouros em corações fechados nem em mentes cheias de dúvida. O amor que vem é sagrado e requer uma alma aberta, humilde e disposta. Prepare-se com gratidão, com maturidade, com fé. Agradeça pelo que você foi, honre o que viveu e faça espaço para o novo. Talvez ainda haja feridas a curar, lembranças a dissolver, crenças a transformar. Mas isso não significa que você está longe. Pelo contrário, significa que você está em processo. E o processo é parte do milagre. Você não pode construir algo eterno sobre as ruínas do ontem. Por isso, hoje é tempo de soltar, perdoar, libertar. Faça isso por você, porque merece um amor alinhado com seu propósito. Você merece caminhar ao lado de alguém que o veja com os olhos de Deus. Você merece paz. Você merece plenitude. E esse amor está perto, muito perto. Convido você agora a declarar com fé o que sua alma já sabe. Comente aqui embaixo a frase-chave: Estou pronto para o amor de Deus. Não é só uma frase, é uma afirmação. É sua alma dizendo: Aqui estou, Senhor, estou preparado. E se esta mensagem tocou seu coração, não aguarde só para você, compartilhe, porque às vezes uma única palavra chega no momento certo para alguém que está esperando um sinal há muito tempo. Talvez você seja essa voz de esperança que outra pessoa precisa. Agora quero ouvir você. Sente que está na sua temporada de preparação? Percebe sinais de que Deus está agindo na sua vida sentimental? Deixe nos comentários. Você não está sozinho. Quero ler sua história, seu processo, sua fé. Transmitindo sabedoria, guia e conforto. Ao longo das Escrituras, vemos como estas horas aparentemente ordinárias foram momentos extraordinários para grandes encontros com Deus. Um dos relatos mais antigos encontra-se em 1 Samuel 3, onde o jovem Samuel escutou a voz de Deus pela primeira vez durante a noite. Embora ao princípio confundisse essa voz com a de Eli, seu mentor, Samuel finalmente entendeu que era o Senhor quem o chamava. Fala, Senhor, que teu servo escuta. 1 Samuel 3, 10 respondeu, marcando o início de um ministério profético que transformaria toda uma nação. Esta história ilustra que Deus pode escolher os momentos de maior quietude para revelar-se a nós e que é crucial responder com um coração disposto. Na vida cotidiana, muitos de nós passamos nossos dias ocupados, com nossas mentes abarrotadas de responsabilidades, preocupações e distrações. Este ritmo frenético pode fazer que seja difícil escutar a suave voz de Deus. Por isso, momentos como o despertar inesperado na madrugada podem ser um convite divino. Em Salmos 46, 10, o Senhor diz: Estejam quietos, reconheçam que eu sou Deus. Este chamado à quietude não se refere apenas ao corpo, mas também à mente e ao espírito. Nessas horas solitárias, Deus pode usar o silêncio para aproximar-se de nós de maneira única, guiando-nos através de sua palavra e seus sussurros. O significado espiritual das vigílias nocturnas também se encontra no exemplo de Jesus. Em Marcos 1, 35, disse que muito de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi a um lugar solitário, onde se pôs a orar.
Este hábito de buscar a Deus nas primeiras horas do dia não era casualidade, mas uma mostra da importância de separar tempo para uma comunhão íntima com o Pai. Se o próprio Filho de Deus necessitava destes momentos de conexão, quanto mais nós. Além disso, a hora em que despertamos pode ter implicações espirituais mais profundas do que imaginamos. No contexto bíblico, a madrugada era considerada um tempo de vigilância e preparação. Em Êxodo 14, 24, lê-se que foi na vigília da manhã, quando o Senhor olhou ao exército egípcio e o confundiu, assegurando a vitória para os israelitas. Esta passagem mostra que nas primeiras horas do dia, Deus pode estar agindo de maneiras que não sempre compreendemos de imediato. Estes momentos podem ser oportunidades para alinharmos-nos com seu propósito, preparando-nos para enfrentar os desafios com sua força. Há quem testifique que, ao despertar nestas horas, sentiram uma paz inexplicável, uma sensação de que Deus estava chamando-os a orar ou simplesmente a estar em sua presença. Em Filipenses 4, 7, promete-se: "E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus." Este tipo de paz pode ser um sinal de que Deus está agindo em nós, mesmo enquanto descansamos. Quando respondemos a este chamado nocturno, estamos abrindo as portas a uma experiência mais profunda com Ele. No entanto, nem sempre é fácil interpretar o que acontece nestes momentos. Muitas vezes, o inimigo tentará semear dúvidas, medo ou confusão, aproveitando nossa vulnerabilidade ao despertar na escuridão. É importante lembrar que Deus não é um Deus de confusão, mas de paz, como se afirma em 1 Coríntios 14, 33. Se alguma vez te sentes inquieto ao despertar na madrugada, a melhor resposta é recorrer à oração. A oração não só nos ajuda a encontrar clareza, mas também fortalece nossa relação com Deus e nos protege das estratégias do inimigo. Um exemplo poderoso da importância de orar na madrugada encontra-se no Salmo 119. 62. À meia-noite levanto-me para te agradecer pelos teus justos juízos. Este versículo reflete como os salmistas entendiam o valor espiritual de buscar a Deus em qualquer momento do dia ou da noite. Este acto de louvor nocturno não só era uma expressão de gratidão, mas também uma forma de fortalecer seu espírito em meio às dificuldades. Nas nossas próprias vidas, podemos adoptar esta prática ao responder com uma oração específica quando nos despertamos entre as 3 e as 4 da manhã. Esta oração não precisa ser complexa nem longa, mas deve estar cheia de sinceridade e fé. Por exemplo, podes começar com uma simples declaração: "Senhor, estou aqui para escutar tua voz. Fala ao meu coração e guia-me em teu propósito." Este acto de abertura não só demonstra nossa disposição para escutar a Deus, mas também nos ajuda a cultivar uma atitude de dependência e confiança nele. À medida que estas vigílias nocturnas se convertem num hábito, também podemos aproveitar para meditar na sua palavra. Versículos como Jeremias 33, 3 nos convidam a buscar a Deus ativamente. "Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes." Este tempo pode ser uma oportunidade para pedir a Deus sabedoria, direção e força para as decisões e desafios que enfrentamos diariamente. Claro, não devemos esquecer que despertar na madrugada também pode ser um momento para interceder por outros. Em Ezequiel 22, 30, Deus diz: "Procurei entre eles um homem que levantasse um muro e se colocasse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não o encontrei."
Este chamado a estar na brecha nos lembra que nossas orações podem marcar a diferença não só nas nossas vidas, mas também nas vidas daqueles que nos rodeiam. Mesmo nos momentos em que não compreendemos por que despertamos, podemos estar seguros de que Deus tem um propósito para isso. Isaías 55, 8-9 nos assegura: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Como são mais altos os céus do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta verdade nos convida a confiar em que Deus está agindo mesmo quando não entendemos completamente o seu plano. A próxima vez que despertares entre as 3 e as 4 da manhã, lembra-te de que não estás só nesses momentos. Deus pode estar estendendo uma invitação divina para te aproximar dele. Aproveita este tempo para orar, meditar na sua palavra e buscar a sua guia. Não importa o que enfrentes na tua vida, podes estar seguro de que Deus está contigo, falando-te nas vigílias da noite, revelando o seu propósito e enchendo-te da sua paz. A madrugada tem um simbolismo poderoso na Bíblia, representando não só um tempo de quietude, mas também um limiar entre o que foi e o que está por vir. Nestes momentos, quando te despertas entre as 3 e as 4 da manhã, não é raro que o teu coração esteja carregado com perguntas, anseios ou até preocupações. No entanto, o que muitas vezes percebemos como interrupções podem ser, na realidade, toques divinos. Deus atua nos momentos mais inesperados, e quando somos sensíveis ao seu chamado, experimentamos uma paz e claridade que superam todo o entendimento. Jesus mesmo disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Este descanso não é só físico, mas espiritual, um refúgio na sua presença que transforma as nossas cargas em oportunidades de graça. Consideremos o relato de Paulo e Silas em Atos 16, 25, que estavam encarcerados, acorrentados pela sua fidelidade ao Evangelho, mas em vez de desesperar, escolheram orar e cantar hinos a Deus à meia-noite. O que se seguiu foi um terremoto que abriu as portas da prisão e soltou as suas correntes, uma demonstração de como a madrugada tem o poder de libertar tanto fisicamente como espiritualmente. Este evento ensina-nos que quando dedicamos estas horas a Deus, não importa quão escuro ou incerto pareça o nosso entorno, Ele pode intervir de maneiras milagrosas. Despertar a estas horas não significa sempre que entendemos imediatamente o que Deus quer dizer-nos. Às vezes, trata-se simplesmente de estar disponível. Em 1 Reis 19, 11, quando o profeta Elias buscava a voz de Deus, não a encontrou no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. Este exemplo sublinha a importância de permanecer quietos e atentos na madrugada, escutando esse sussurro que pode guiar-nos, consolar-nos ou revelar-nos o seu plano. As respostas não sempre chegam como um trovão, mas a disposição para escutar é, em si mesma, um acto de fé que Deus honra. Nas nossas próprias vidas, pode haver momentos em que sentimos uma carga inexplicável ao despertar. Talvez um rosto ou um nome cruze a nossa mente, ou um problema que parece não ter solução surja com força. Estes impulsos não devem ser ignorados, mas levados à oração. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos exorta: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus em toda a oração e súplica, com a ação de graças.
Este tipo de oração não só nos alivia, mas também pode interceder poderosamente pelos que nos rodeiam, impactando vidas de maneiras que talvez nunca cheguemos a ver. A madrugada também é um tempo propício para arrepender-nos e realinhar-nos com Deus. No Salmo 51, 10, David clama: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inquebrantável. Este tipo de oração é uma invitação para que Deus examine o nosso interior e purifique tudo aquilo que não esteja alinhado com a sua vontade. As horas da madrugada, quando as ações são mínimas, brindam-nos um espaço único para examinar as nossas vidas à luz da sua palavra e pedir-lhe que renove o nosso espírito, preparando-nos para enfrentar o dia com um coração restaurado. Há um mistério especial na madrugada que conecta o natural com o espiritual. Nos evangelhos, encontramos que Jesus ressuscitou muito cedo na manhã do terceiro dia, trazendo nova vida e esperança a toda a humanidade. Este detalhe não é um acidente. Assim como a ressurreição ocorreu na madrugada, as nossas próprias vidas podem experimentar renovação quando respondemos ao chamado de Deus nestas horas. Em Romanos 6, 4, disse: Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós andemos em novidade de vida. Cada vez que oramos na madrugada, estamos declarando que cremos nessa mesma capacidade de Deus para renovar e transformar o que parece perdido. A importância das vigílias nocturnas também se reflete nos exemplos de intercessão que encontramos nas Escrituras. Moisés, por exemplo, intercedeu por Israel em várias ocasiões, clamando a Deus em momentos de crise. Embora não se nos especifique a hora exata das suas orações, o seu exemplo ressalta o poder de interceder pelos demais com um coração rendido. Em Êxodo 32, 11, vemos como Moisés apela ao caráter e às promessas de Deus para salvar o seu povo. Este tipo de oração fervente não só reflete a nossa confiança em Deus, mas também a nossa disposição para ser usados como instrumentos no seu plano. Em tempos de incerteza, orar durante a madrugada também nos prepara para enfrentar o dia com valentia. Josué 1, 9 nos recorda: Olha que te mando que te esforces e sejas valente. Não temas nem desmais, porque o Senhor, teu Deus, estará contigo onde quer que vás. Este versículo é um lembrete de que, embora o caminho possa parecer difícil, Deus está sempre presente, guiando-nos e fortalecendo-nos. Quando começamos as nossas jornadas com uma atitude de oração e dependência, vemos como a sua mão atua, mesmo nos detalhes mais pequenos. Ao refletir sobre estes momentos, é importante lembrar que não estamos chamados à perfeição, mas à fidelidade. Mesmo quando não sabemos o que dizer nas nossas orações, o Espírito Santo intercede por nós. Em Romanos 8, 26, assegura-se-nos: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Esta verdade liberta-nos da pressão de encontrar sempre as palavras adequadas e convida-nos a simplesmente apresentarmos-nos diante de Deus com um coração aberto. O acto de orar na madrugada não só fortalece a nossa relação com Deus, mas também nos ajuda a discernir a sua vontade. Em Provérbios 3, 5, 6, disse: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Estas palavras lembram-nos que, ao buscar a Deus nas primeiras horas do dia, estamos estabelecendo um fundamento sólido para tudo o que enfrentemos. Não devemos subestimar o impacto que estas orações têm no mundo espiritual. Efésios 6:12 ensina-nos: porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais malignas nas regiões celestiais. As vigílias nocturnas são uma oportunidade para nos equiparmos com a armadura de Deus, fortalecendo a nossa fé e declarando a sua vitória sobre as trevas. Quando respondemos ao seu chamado na madrugada, não só estamos cultivando a nossa relação com Ele, mas também participando ativamente na batalha espiritual que se trava ao nosso redor. Estes despertares, longe de serem interrupções sem sentido, são lembretes de que Deus está presente, chamando-nos a confiar, a orar e a depender dele em todo o momento. Na madrugada, quando tudo parece estar em silêncio, a sua voz torna-se mais clara, a sua paz mais tangível e o seu propósito mais evidente. Que cada despertar seja uma oportunidade para experimentar a profundidade do seu amor e a amplitude do seu poder nas nossas vidas. A profundidade espiritual de um despertar entre as 3 e as 4 da manhã não deve ser tomada de ânimo leve. Este momento, carregado de quietude e mistério, é uma invitação divina para entrar num diálogo íntimo com Deus. No silêncio da madrugada, as nossas almas parecem mais receptivas, como se o ruído do mundo exterior se desvanecesse para dar lugar à voz do Criador. Em Salmos 42:8, encontramos uma promessa que ressoa profundamente. De dia, o Senhor ordena a sua misericórdia, e de noite o seu cântico está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Este versículo lembra-nos que, mesmo nas horas mais escuras, a presença de Deus permanece fiel, guiando-nos e consolando-nos. De encontros transformadores com Deus, Jacobe, em Gênesis 32:24-30, lutou com um homem até o amanhecer numa experiência que mudou o curso da sua vida. Esta luta não só marcou o seu corpo com uma ferida física, mas também transformou a sua identidade, dando-lhe um novo nome, Israel. Este relato é um poderoso lembrete de que nos momentos de maior vulnerabilidade, Deus pode estar moldando-nos. Esse inexplicável no teu coração nesses momentos, a oração torna-se a ponte que liga as nossas perguntas às respostas de Deus. Jeremias 33:3 convida-nos: clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Este chamado não é uma simples sugestão, mas uma garantia de que Deus está disposto a revelar-se quando o buscamos com sinceridade. Mesmo quando as nossas palavras falham, a disposição do nosso espírito é suficiente para que ele atue nas nossas vidas. A madrugada também tem um propósito restaurador. Jesus ensinou que a oração é o meio pelo qual as nossas almas encontram descanso e força. Em Marcos 14:37-38, durante a sua agonia no jardim de Getsêmani, disse aos seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estas palavras sublinham a importância de nos mantermos vigilantes na oração, especialmente em momentos de debilidade ou confusão. A madrugada proporciona-nos um espaço único para render as nossas preocupações, debilidades e medos a Deus, permitindo que a sua paz e direção substituam as nossas ansiedades. Na vida moderna, com tantas distrações e responsabilidades, muitas vezes lutamos para encontrar tempo para a reflexão espiritual. Por isso, o facto de despertar na madrugada pode ser visto como uma bênção disfarçada.
Nesse tempo roubado ao sono, temos uma oportunidade rara de priorizar a nossa relação com Deus. O Salmo 63, 6 diz: No meu leito, lembro-me de ti. Medito sobre ti nas vigílias da noite. Este versículo destaca a riqueza de converter esses momentos inesperados em oportunidades para nos focarmos no seu amor e fidelidade. Há quem tenha testemunhado que estes despertares foram o prelúdio de decisões importantes ou mudanças significativas nas suas vidas. Uma mulher partilhou como, durante semanas, acordou todas as madrugadas com um pensamento recorrente sobre reconciliar-se com um ente querido com quem tinha perdido contato. Embora inicialmente o ignorasse, finalmente decidiu orar por essa relação durante esses momentos nocturnos. Pouco depois, recebeu uma chamada inesperada que lhe permitiu restaurar esse vínculo. Histórias como esta mostram que a oração na madrugada não só tem o poder de transformar os nossos corações, mas também de abrir caminhos para a obra de Deus nas nossas vidas e nas dos outros. O acto de orar durante estas horas também tem um componente de intercessão. Nos relatos bíblicos, encontramos grandes homens e mulheres de fé clamando a Deus não só pelas suas necessidades, mas também pelas do seu povo. Em Êxodo 17, 11 e 13, enquanto Josué liderava o povo de Israel em batalha, Moisés levantava as mãos em oração desde uma colina próxima. Quando os seus braços se cansavam e baixavam, o inimigo ganhava vantagem, mas quando os levantava, Israel prevalecia. Esta imagem poderosa de intercessão lembra-nos que as nossas orações têm um impacto tangível, mesmo em batalhas que não vemos com os nossos olhos físicos. As horas da madrugada podem ser um tempo para interceder pelos que amamos, pelas nossas comunidades e pelo mundo inteiro. Às vezes, despertar na madrugada vem acompanhado de um espírito de agradecimento. Embora possa parecer contraditório no meio do cansaço, dar graças a Deus nesses momentos é uma forma de reconhecer a sua soberania e bondade. Salmos 92, 1, 2 expressa esta atitude com palavras simples, mas profundas. É bom dar graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã a tua misericórdia e a tua fidelidade pelas noites. Este tipo de gratidão, mesmo no aparente silêncio da madrugada, conecta-nos com a certeza de que Deus está no controle, agindo nas nossas vidas de maneiras que às vezes não compreendemos. Os despertares nocturnos também podem ser um momento para buscar direção e propósito. Em Provérbios 16, 9, lê-se: O coração do homem planeia o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esta verdade lembra-nos que, embora possamos planear as nossas vidas, é Deus quem nos guia para a sua vontade. Na madrugada, quando as nossas mentes estão menos carregadas com as distrações do dia, podemos escutar a sua direção com maior clareza. Muitas decisões cruciais podem nascer de uma oração simples e honesta feita no silêncio da noite. Por último, não devemos esquecer que estes momentos também são oportunidades para receber consolo e ânimo. Em Isaías 41, 10, Deus diz-nos: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Fortalecer-te-ei e ajudar-te-ei. Sustentar-te-ei com a minha destra vitoriosa. Este versículo encapsula a promessa da sua presença constante, especialmente nos momentos em que mais a necessitamos. Despertar na madrugada pode ser uma invitação para experimentar o seu consolo de uma maneira que dificilmente poderíamos no meio do agétrio do dia. No grande desenho de Deus não há coincidências. Se encontras que os teus olhos se abrem na madrugada,
Considera que pode ser um momento divinamente orquestrado para te aproximar mais dele. Estes despertares não são interrupções, mas invitações a um encontro mais profundo com o Criador, que está sempre disposto a escutar-te, guiar-te e revelar-te o seu propósito eterno. A madrugada é um tempo que Deus pode usar de maneira poderosa para transformar as nossas vidas. Quando despertas entre as 3 e as 4 da manhã, pode parecer um momento aleatório, mas na realidade espiritual, poucas coisas acontecem sem propósito. A Bíblia mostra-nos repetidamente que Deus atua na quietude, nas horas de maior escuridão, para preparar o que virá com a luz do dia. Em Salmos 136, o salmista declara: "A minha alma espera pelo Senhor mais do que os vigias esperam pela manhã, sim, mais do que os vigias esperam pela manhã." Este passagem reflete uma expectativa ativa, uma busca intencional da presença de Deus nesses momentos em que o mundo está em silêncio, mas o céu está cheio de atividade divina. Um dos momentos mais significativos na história bíblica, que conecta a noite com um despertar divino, é o relato de Pedro em Atos 12. Pedro estava encarcerado, acorrentado entre 2 guardas, aparentemente sem esperança de escape. No entanto, enquanto a igreja orava fervorosamente por ele, um anjo do Senhor apareceu na noite, despertou-o e libertou-o de maneira milagrosa em meio à madrugada. O que parecia ser um final iminente transformou-se num novo começo. Este relato mostra-nos que as noites mais escuras podem ser cenários para os milagres mais brilhantes. Do mesmo modo, quando te despertas inesperadamente na madrugada, pode ser uma invitação a experimentar uma intervenção divina na tua vida ou na vida de alguém por quem estás chamado a interceder. Há algo na madrugada que permite uma conexão mais profunda com o Espírito. Em Lamentações 3, 22, 23, lembra-se-nos que por causa das misericórdias do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são renovadas cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Este versículo sublinha que o início do dia não é apenas uma mudança no relógio, mas uma renovação das misericórdias de Deus. Quando te despertas durante estas horas, é uma oportunidade para entrar nesse pacto de fidelidade e ser renovado, fortalecendo a tua fé e a tua perspectiva. Ao longo da Bíblia, a oração na madrugada é apresentada como um acto de entrega e dependência. Em Gênesis 28, Jacob teve uma visão de uma escada que conectava o céu com a terra, com anjos subindo e descendo, enquanto Deus lhe falava e renovava o seu pacto com ele. Este sonho não foi apenas um momento sobrenatural, mas um lembrete de que Deus está ativo nas nossas vidas, mesmo enquanto descansamos. Quando despertas entre as 3 e as 4 da manhã, é como se essa escada espiritual estivesse presente, oferecendo-te acesso direto ao céu para escutar a Deus e apresentar as tuas cargas e louvores. O acto de orar durante a madrugada também pode ser uma resposta ao chamado de Deus para interceder pelos demais. A intercessão é uma forma de amor que transcende as palavras, um acto de colocarmos-nos na brecha por aqueles que estão enfrentando batalhas que talvez nunca conheçamos por completo. Em Ezequiel 22, 30, Deus diz: "Procurei entre eles um homem que levantasse um muro e se colocasse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não o encontrei." Este versículo reflete o desejo de Deus de que o seu povo se levante como intercessores, orando pela proteção, cura e redenção dos demais. Nas horas da madrugada, este chamado pode ser especialmente claro, como se o Espírito
of silence wrapped in thread, stitched from pages never read. A breath too light for storms to hear, but loud enough to shatter fear. You saw the cracks beneath my glass, but kissed them like they'd never last. I warned you I was made to break, but you believed what hearts can fake. Porcelain hearts in thunder zones don't learn to bend, they break alone. I've got glass bones and paper skin, a fortress made too thin to win. Folded strength in quiet lines, I disappear where pressure shines. You held me like I wouldn't fall, but I was never whole at all. I wrote my name in morning frost on windows where the years got lost. The sunlight burned it all too soon and left me shadowed by the moon. They called me fragile, called me fake, but never saw the toll it takes to walk on air, to smile through stone, to bloom in dirt that breaks your bones. Not every wound begins with knives. Some echo through unfinished lives. I've got glass bones and paper skin, I bend beneath what lives within. No siren sound when I collapse, just silence filling all the gaps. You thought I broke from outside in, but it was never that simple to begin. This isn't weakness, it's design to fracture slow and still look fine. So don't be shocked if I dissolve. I'm not a puzzle you can solve. I've got glass bones and paper skin, but I've survived the fire within. Not all who shatter turn to dust. Some build a throne from broken trust. So if I crack, just let it show. There's strength in what the fracture